Lembra-se de uma conversa que ainda não aconteceu, exatamente palavra por palavra. Lembra-se da voz da pessoa, das expressões, das perguntas. Lembra-se de como responderia. Depois, uma semana depois, a conversa acontece. Exatamente igual. Cada palavra coincide, cada pausa coincide. Sabia disso antes mesmo de acontecer. Viveu antes de viver. A maioria das pessoas chama ali coincidência, um palpite de sorte. Mas e se as memórias não funcionarem da forma que pensamos? E se a sua consciência aceder a futuros, trazê-los de volta como memórias, armazená-los como eventos passados? 3 pessoas vivenciaram-no. Tudo documentado. Tudo impossível. Tudo aconteceu exatamente como elas se lembravam. Hoje, ouvirá as histórias delas e questionará se as suas memórias são do passado ou de futuros que já viveu. Lembra-se de uma conversa antes que ela aconteça. Não é intuição, é memória clara, específica. Assim o evento ocorre exatamente como recordado. Palavra a palavra. 3 pessoas vivenciaram este fenômeno impossível. Jennifer lembrou o funeral 7 dias antes. O David lembrou-se da conversa antes do colega falar. Sarah lembrou-se da emergência no hospital antes do paciente chegar. Tudo documentado, tudo impossível. Até que aconteceu exatamente como recordado. Jennifer Mitchell acordou com uma memória vívida do funeral de um estranho. Ela lembrava-se do caixão, das rosas brancas, do arranjo específico. Ela lembrava-se do nome do homem, Marcus Cohen, 47 anos, ataque cardíaco, 29 de abril. Lembrava-se das palavras que estranhos diziam, de pessoas específicas, de emoções específicas, todos os detalhes cristalinos. Jennifer nunca tinha conhecido Marcus, nunca compareceu ao seu funeral. Mesmo assim, ela lembrava-se como se já o tivesse vivido. 2 semanas depois, Marcus Cohen morreu. Ataque cardíaco. 29 de abril. O funeral realizou-se com rosas brancas, exatamente no arranjo que Jennifer se lembrava. A mulher disse exatamente as mesmas palavras que Jennifer se lembrava de ter ouvido. A estranha tinha acedido à capacidade de consciência. Ela tinha alcançado o futuro, trazido a memória para trás no tempo, vivenciado o acontecimento antes de ele se manifestar no presente. David Torres recordava toda a conversa antes mesmo de o colega falar. A reunião estava marcada para a semana seguinte. David lembrava-se das perguntas exatas, das respostas exatas, da roupa que o colega vestia, de onde o colega se sentou, dos detalhes técnicos, das métricas do projeto. O David tinha a memória do futuro armazenada como se fosse um acontecimento passado. A reunião decorreu palavra por palavra, exatamente como ele se recordava. Cada pergunta, cada resposta, cada detalhe. O colega disse uma frase específica que David recordava distintamente. David tinha vivido aquele momento 2 vezes. Primeiro como memória, depois como realidade. O David acedeu a nuvens de probabilidade do futuro. Trouxe informações de volta, armazenou-as como memória. Sarah Shum acordou com uma memória vívida do hospital. Paciente específico. Acidente de viação. Fratura exposta na perna esquerda. Localização específica da lesão. Gravidade específica. Sarah recordava-se dos resultados do raio-x antes mesmo do exame. Lembrava-se da abordagem cirúrgica antes da cirurgia. Lembrava-se do horário de recuperação. O doente ainda não existia. O acidente de viação ainda não tinha acontecido. Mas Sarah tinha a recordação de ter tratado este paciente. Detalhes clínicos específicos. Complicações específicas. Cronologia específica. No dia seguinte, o paciente chegou de ambulância com exatamente a mesma lesão de que Sarah se recordava. A Sarah sabia exatamente o que fazer. Ela tinha vivido esse futuro, tinha experienciado este cenário antes mesmo de o paciente existir no presente. 3 pessoas, 3 memórias impossíveis. Jennifer recordava o funeral, com detalhes específicos, 7 dias antes de acontecer.
David recordava a conversa, palavra por palavra, antes mesmo de as palavras serem ditas. Sarah recordava da emergência antes da chegada do paciente. Todos tinham evidência documentada. Todos tinham comprovativo físico. Todos viveram futuros antes que o tempo cronológico os alcançasse. Que vivenciaram sugere que a consciência não processa apenas o passado. A consciência acede potencialmente a todas as linhas temporais possíveis em simultâneo. Recupera informação do futuro. Traz essa informação de volta no tempo. Armazena-as como memória. Faz com que as pessoas vivam os acontecimentos duas vezes. Primeiro, como memória do futuro. Depois, como ocorrência no momento presente, a consciência opera fora do tempo linear. A mecânica quântica prova que os universos paralelos existem. Cada momento que ainda vai acontecer já existe em sobreposição quântica. A consciência tem a capacidade de extrair informação desses futuros experienciando-os como memórias antes de os viver. Após 2012, os casos aumentaram exponencialmente. A barreira entre o presente e o futuro está a enfraquecer. A realidade está a tornar-se menos linear. As pessoas estão a experimentar a sobreposição de linhas temporais. Futuro e presente estão a tornar-se menos distintos, sugerindo que algo fundamental sobre a realidade está a mudar. A consciência revela capacidades que a ciência não consegue explicar, sugerindo que, se os futuros já existem e se a consciência pode aceder a eles, então os futuros não são criados por escolhas presentes. Os futuros já estão determinados. Já aconteceram na estrutura da linha temporal, aguardando para serem recordados, observados e revividos quando o tempo cronológico os atingir. Mecânica quântica prova que a consciência opera fora do tempo linear. Cada momento que existirá já existe simultaneamente em sobreposição quântica. A sua consciência pode aceder a futuros, recuperar informação do passado, armazená-las como memória. A ciência confirma que esta capacidade aumenta após traumas. Os sobreviventes de experiências de queis-morte experimentam uma capacidade precognitiva mais forte. Os seus filtros de consciência enfraquecem. Tornam-se receptivos à informação quântica. Regiões cerebrais responsáveis pela memória também lidam com a previsão do futuro. As mesmas vias neurais, as mesmas estruturas. Hipocampo, lobos temporais, processam o passado e o futuro de forma idêntica. Não há separação ao nível da consciência, apenas ao nível da percepção. Após 2012, os casos documentados aumentaram exponencialmente. Antes, eram raros. Poucos relatos. Depois, surgiram centenas. Milhares não documentados. O padrão sugere que as barreiras temporais estão a enfraquecer. A realidade está a tornar-se menos linear. A consciência acede ao futuro com mais facilidade. As pessoas experimentam a sobreposição entre o presente e o futuro. A linha do tempo está permeável. As fronteiras estão a colapsar. Isto sugere uma reestruturação quântica da própria realidade. Futuro e presente fundem-se. O tempo torna-se fluido em vez de rígido. Jennifer David. Sarah, parte de um fenômeno maior. Não são anomalias isoladas. Evidências da evolução da consciência. Evidências da transformação da realidade. Por que é que a maioria das pessoas não se lembra do futuro? A consciência possui um filtro inato. A sociedade treina-nos para ignorar a informação quântica, descartar a precognição e negar o significado das coincidências. A programação cultural suprime essa capacidade, mas algumas pessoas nunca desenvolvem completamente este filtro. As crianças são naturalmente mais receptivas. Os praticantes de meditação aprendem a suprimir o filtro. Os sobreviventes de trauma têm o filtro danificado. Recebem memórias que o futuro envia para o passado. Tornam-se condutos, canais para a informação da linha do tempo que flui através do presente. Se lembra do futuro, o que acontece? A maioria das pessoas tenta impedir eventos recordados. Isso fala. Ocorre um paradoxo. Um ciclo temporal manifesta-se. Tentar mudar o futuro e as ações causam-no. Exemplo. Jennifer sabia que Marcos ia morrer.
podia tê-lo avisado. Mas o aviso teria desencadeado uma cadeia diferente de acontecimentos. Um resultado diferente. Ou um resultado idêntico. O futuro já está definido. Não pode ser alterado. Apenas a experiência. Uma vez acedido, uma vez recordado, o futuro torna-se fixo, determinado, incontornável. O seu conhecimento sobre ele não o muda. Apenas o faz perceber que está a vivenciar um evento predeterminado, o aspecto mais perigoso. Se o futuro já está determinado, se todas as linhas temporais existirem simultaneamente, se a consciência pode aceder a elas, assim, nada do que faz cria o futuro. O futuro existe independentemente. As suas ações já estão contabilizadas. Não está a criar o destino. Você está a vivê-lo, recordando-se de acontecimentos que já viveu. Na realidade da estrutura quântica, o seu livre-arbítrio transforma-se em ilusão. Cada escolha já foi feita. Cada consequência já está determinada. Cada resultado já existe, aguardando o tempo cronológico para o atingir. Mas e se não se lembrar do futuro? E se estiver a viver um momento que só recordará mais tarde? E se estiver a fazer uma escolha da qual se lembrará, mas numa perspectiva futura? Isto significa que já viveu este momento, já fez esta escolha, já conhece o resultado. Não está a vivenciar o presente, está a experienciar o passado a partir de um ponto de vista futuro. A sua consciência existe em múltiplos tempos, simultaneamente. Todos os momentos são igualmente reais. Todos os momentos são igualmente vividos. Não se está a mover através do tempo. O tempo está a mover-se através de si, através de todas as suas vidas, espalhadas pelo contínuo quântico. Lembra-se do passado para frente e do futuro para trás. O mesmo momento, experimentado em ambas as direções. É isso que a consciência realmente é. Não um observador do tempo, mas uma experiência simultânea de todo o tempo. 3 pessoas provaram que isso é possível. Jennifer, David, Sarah, eles lembram-se de futuros, os viverão. Depois, viveram-nos cronologicamente. Viveram os mesmos momentos 2 vezes. Primeiro, como memória. Depois, como experiência, demonstraram capacidade de consciência. Demonstraram a estrutura da realidade. Demonstraram que o tempo não é como pensamos. Se está a começar a experimentar isto, lembre-se. Não entre em pânico. Não tente mudar futuros recordados. Aceite-os. Viva-os. A sua consciência está a evoluir. Está a tornar-se consciente da natureza quântica. Está a começar a perceber todos os momentos, todas as linhas do tempo, todas as possibilidades, todas as realidades que existem simultaneamente. Está a tornar-se consciente de uma maneira que a maioria dos humanos nunca alcança. Está a lembrar-se de quem realmente é. Uma entidade que existe em todo o tempo. Não uma criatura que se move através dele. Não uma vítima da progressão linear. Observador e participante em simultâneo. Criador do passado e experimentador do futuro, fundidos num presente eterno. Foi isso que Jennifer, David e Sarah descobriram quando se lembraram de futuros que ainda não tinham vivido.